Boa tarde, como sempre, boa noite, boa madrugada, boa manhã, bom dia, dependendo da hora que mais alguém estiver assistindo a gravação. As leituras freudianas dessa semana acontecendo em horário ativo. Estamos realizando ela aqui no horário das 15h30 da quinta-feira, né? Eu não pude realizar a leitura hoje pela manhã, e aí modifiquei ela aqui para o horário da tarde. A gente vai estar dando continuidade ao texto da análise leiga. Né? Assim, que bastante coisa que a gente já leu nesse ano de leituras freudianas, né? Já são mais de 20 encontros, acho que esse é o 25º encontro, se eu não me engano, das leituras freudianas desse ano, né? Que onde estamos avançando aqui em torno dos fundamentos da clínica psicanalítica, segundo o cursor aqui, né, de navegação, a gente está pela metade do texto. Então, vejamos que vão ser bastantes textos aqui que alcançaremos a leitura durante esse período, né? Já falta bastante ainda. A gente já avançou aqui pela abertura do texto, né? Pelo início, pelo tópico 2 também, e vamos já encontrar o ponto onde paramos aqui no encontro passado. Iniciaremos a partir da página 161. Ele tem trazido aqui algumas questões a respeito do isso, né, do id, que é traduzido, né, pela Imago como id, mas essa versão aqui ela opta por traduzir como isso, né, e algumas questões de consciência, inconsciência, enfim, o texto, como eu bem lembrei a vocês no encontro passado, quando a gente começou a leitura dele, o texto da análise leiga não é uma pessoa entrevistando Freud. Esse interlocutor imparcial é o próprio Freud quem faz essas perguntas, né? Quem interroga ele mesmo a responder do lugar de entrevistado. Então tem essa peculiaridade aí o texto. Mas enfim, vamos à leitura. Provavelmente havia uma distração da atenção para que não se percebessem essas preparações. Quais preparações? Vamos tomar esse capítulo aqui de novo para retomar o fio da meada. Assim, voltamos a uma das perguntas anteriores. A psicologia bloqueou o acesso à área do isso, na medida em que se ateve a um pressuposto que parece evidente, mas que não se sustenta. Diz ele que todos os atos anímicos são conscientes em nós, que a consciência é a marca do anímico, e que, se houver processos inconscientes em nosso cérebro, eles não merecem o nome de atos anímicos e não são da alçada da psicologia. Creio que isso seja óbvio. Sim, os psicólogos também acham isso, mas é fácil mostrar que isso está errado ou que é uma diferenciação totalmente inadequada. A autoobservação mais confortável nos ensina que podemos ter ocorrências que não podem ter surgido sem uma preparação. Mas dessas etapas preliminares de sua ideia, que certamente também foram de natureza anímica, o senhor não fica sabendo nada. O que chega à sua consciência é apenas o resultado pronto. Ocasionalmente, o senhor poderá conscientizar-se a posteriori dessas formações preparatórias das ideias, como em uma reconstrução. Em outras palavras, nesse ponto que ele está falando, que é da relação do isso, ou melhor dizendo, do inconsciente com o pré-consciente para com o consciente. Né? Provavelmente havia uma distração da atenção para que não se percebessem essas preparações. Já essa fala aqui, pelo que eu estou entendendo da estrutura do texto, entre aspas, aqui, é o interlocutor imparcial, né, que estaria falando isso aqui. Né? E as demais que estão sem aspas seriam as respostas de Freud. Mas isso são evasivas. Assim, o senhor não escapa do fato de que, dentro do senhor, podem acontecer atos de natureza anímica, frequentemente muito complicados, dos quais a sua consciência nada fica sabendo, dos quais o senhor nada sabe.
Ou o senhor está disposto a supor que um pouco mais, um pouco menos de sua atenção é suficiente para transformar um ato não anímico em um ato anímico? Aliás, por que a discussão? Há experimentos hipnóticos em que a existência dessas ideias não conscientes é demonstrada de forma irrefutável para qualquer pessoa que queira aprender. Não quero negar, mas acredito que, enfim, entendo o Senhor. O que o Senhor chama de eu é o inconsciente, é o consciente, o seu isso é o chamado inconsciente, do qual tanto se fala hoje. Mas por que esse mascaramento com esses nomes novos? Não é um mascaramento, esses outros nomes são inúteis. E não tente me dar literatura em vez de ciência. Quando alguém fala de inconsciente, não sei se fala no sentido tópico, alguma coisa que se encontra na alma abaixo do consciente, ou no sentido qualitativo, um outro consciente como um consciente subterrâneo. A única coisa admissível é aquela entre consciente e inconsciente. Mas seria um engano repleto de consequências acreditar que essa oposição seja coincidente com a separação entre eu e isso. Aliás, seria maravilhoso se fosse simples assim. A nossa teoria, então, teria um jogo fácil, mas não é tão simples assim. Certo é apenas que tudo aquilo que se passa no isso é e permanece inconsciente, e que os processos no eu podem se tornar conscientes e só eles. Mas não são todos, nem sempre e não necessariamente, e grandes partes do eu podem permanecer inconscientes o tempo todo. Então, essa associação, né, entre eu consciente e isso inconsciente, ela é um engano, né? O isso, em sua integralidade, é inconsciente, né, em termos de estrutura, o isso é inconsciente. Já o eu, ele teria parte consciente e parte inconsciente. Lembrando que consciente e inconsciente, consciente, pré-consciente e inconsciente é a primeira tópica freudiana. Freud não ia precisar mudar o nome disso apenas por mudar o nome, né? Então, eu, supereu e isso, que surgem como a segunda tópica, elas não superam a primeira, nem substituem a primeira tópica. Elas complementam a primeira tópica. Porque a problemática que há entre colocar o isso como inconsciente, é, no caso, o isso em sua integralidade é inconsciente, mas ele não representa tudo o que é inconsciente. Porque o eu também teria uma parte inconsciente. Então, isso é da necessidade de que Freud, no desenvolvimento da sua teoria, precisou desenvolver a segunda tópica para dar conta de coisas que a primeira tópica não estava contemplando. Porque a primeira tópica, com consciente, pré-consciente e inconsciente, não sustentava todo o arcabouço clínico da prática. Então, ele precisou encontrar outros termos e outras explicações, justamente como dar essa noção da instância do eu como uma instância que é parte consciente e parte inconsciente. Então, aquilo que seria da ordem tópica, né, de inconsciente e inconsciente, né, não é necessariamente o eu e o isso. O eu tem parte consciente e parte inconsciente. Já o isso, ele é integralmente inconsciente. E o supereu, ele teria também parte consciente e parte inconsciente, né? Aí vem das articulações que Freud vai fazendo no decorrer da sua teorização, né, a respeito dessa segunda tópica, complementando a primeira, para suprir algumas necessidades da teoria psicanalítica. A conscientização
de um processo anímico é uma questão complicada. Não vou me refrear em lhe apresentar de novo, de forma dogmática, o que supomos a esse respeito. O senhor se recorda de que o eu é uma camada externa, periférica do isso. Nós acreditamos, então, que na superfície extrema desse eu exista uma instância especial voltada diretamente para o mundo externo, um sistema, um órgão, a partir de cuja excitação surge o fenômeno que chamamos de consciência. Esse órgão também pode ser citado pelo lado de fora, ou seja, ele recebe os estímulos do mundo externo por meio dos órgãos sensoriais ou por dentro, onde percebe primeiro as sensações no isso e depois também os processos no eu. Isso está ficando cada vez mais difícil e cada vez mais se distancia da minha compreensão. O Senhor havia me convidado para uma conversa sobre a questão que indaga se também os leigos, não médicos, devem exercer o tratamento analítico. Por que, então, todas essas digressões sobre teorias ousadas e obscuras, de cuja justificativa o Senhor não consegue me convencer? Eu sei que não consigo convencê-lo. Isso está aquém de todas as possibilidades e, por isso, também não é minha intenção. Quando ministramos aulas teóricas de psicanálise aos nossos alunos, podemos observar quão pouco os impressionamos no primeiro momento. Eles aceitam os preceitos analíticos com a mesma frieza que outras abstrações com que foram alimentados. Alguns talvez queiram ser convencidos, mas não há qualquer traço de que o foram. Mas agora exigimos também que todo aquele que queira aplicar a análise em outras pessoas, primeiro se submeta ele próprio a uma análise. Só no decurso dessa autoanálise, como ela é erroneamente denominada, quando eles experimentam de fato no próprio corpo, ou melhor, na própria alma, os processos postulados pela análise, eles terão adquirido as convicções que os guiarão mais tarde enquanto analistas. Como, então, esperar convencer o Senhor, o interlocutor imparcial, da correção das nossas teorias? O Senhor, para quem posso fazer apenas uma apresentação incompleta, reduzida e, por isso, não transparente delas, sem o reforço das suas próprias experiências. Ajo com o intuito, entre nós não existe a questão que indaga se a análise faz sentido ou não. Se ela tem razão em suas considerações ou se incorre em erros crassos. Apresento-lhes nossas teorias porque assim posso esclarecer da melhor forma qual o repertório de ideias da análise, de que premissas ela parte em cada paciente e o que ela faz com ele. Assim, jogaremos uma luz muito específica sobre a questão da análise leiga. Aliás, fique tranquilo, se o senhor me acompanhou até aqui, o senhor superou a parte mais difícil, tudo que se segue será mais fácil. Mas agora deixe-me respirar um pouco. Tópico 3. Estou na expectativa de que o senhor queira deduzir a partir das teorias da psicanálise como devemos imaginar o surgimento de uma doença nervosa. Vou tentar fazer, mas para esse fim precisamos estudar o nosso eu e o isso a partir de uma perspectiva nova, a perspectiva dinâmica. Isso é, considerando as forças que agem dentro deles e entre eles. Anteriormente havíamos nos contentado com a descrição do aparelho anímico. Espero que não seja novamente tão incompreensível. Creio que não, o senhor logo compreenderá. Então, suponhamos que as forças que impulsionam o aparelho anímico para a atividade originam-se nos órgãos do corpo como expressão das grandes necessidades físicas. O senhor se lembra da expressão do nosso filósofo poeta fome e amor? Aliás, um par de forças respeitável. Nós as chamamos de necessidades físicas, na medida em que representam estímulos para a atividade anímica, pulsões. Trilho. Uma palavra pela qual muitos idiomas modernos nos invejam. Essas pulsões
então preenchem o isso. Podemos dizer, em resumo, que toda a energia no isso provém delas. As forças no eu também não têm outra origem. Elas são derivadas daquelas do isso. Mas o que querem as pulsões? Satisfação. Isso é, a produção de situações em que as necessidades físicas possam se extinguir. A diminuição da tensão das necessidades é sentida pelo nosso órgão da consciência como prazerosa. Um aumento dessa tensão, logo, será sentido como desprazer. A partir dessas oscilações surge uma série de sensações de prazer e desprazer, segundo o qual todo o aparelho anímico regula a sua atividade. Nesse caso, falamos de um domínio do princípio de prazer. Chega-se a estados insuportáveis quando as exigências pulsionais do isso não encontram satisfação. A experiência logo mostrará que essas situações de satisfação só podem ser produzidas com auxílio do mundo exterior. Assim, a parte do isso voltada para o mundo exterior, que é o eu, entra em funcionamento. Se toda a força motriz que tira o veículo do lugar for levantado para o isso, pelo isso, perdão, o eu assume a condução, cuja ausência evidentemente impediria de alcançar o objetivo. As pulsões no isso pressionam no sentido de uma satisfação imediata e restrita, não alcançam nada dessa forma ou experimentam elas mesmas um dano sensível. Passa então a ser a tarefa do eu evitar esse insucesso e mediar entre as necessidades do isso e o protesto do mundo exterior. Ele desenvolve a sua atividade em duas direções. De um lado, observa o mundo externo com a ajuda de seu órgão sensorial, o sistema da consciência, para aproveitar o momento certo para a satisfação sem danos. Por outro lado, ele influencia o isso, refreia as suas paixões, faz com que as pulsões adiem a sua satisfação e até mesmo, se for reconhecidamente necessário, que elas modifiquem os seus objetos e que eles desistam ao receberem uma compensação. Na medida em que ele acalma as emoções do isso, dessa forma, ele substitui o princípio de prazer, que antes era o único determinante, pelo chamado princípio de realidade, que esse sim persegue os mesmos objetivos finais, mas leva em consideração as condições estipuladas pelo mundo exterior real. Mais tarde, o eu aprende que ainda há outro caminho para a garantia da satisfação, diferente da adaptação do mundo exterior. Também se pode intervir no mundo externo de forma modificadora e nele produzir propositalmente as condições que possibilitam a satisfação. Essa atividade, então, se tornará o produto mais elevado do eu. As decisões sobre quando é o mais adequado dominar as suas paixões e se curvar diante da realidade ou tomar o partido delas e se defender do mundo exterior são o que há de básico na sabedoria da vida. Mas o isso aceita simplesmente um tal domínio do eu, mesmo sendo ele, se bem entendi, a parte mais forte. Sim, isso funciona bem quando o eu está de posse de sua organização plena e de sua capacidade produtiva, quando tem acesso a todas as partes do isso e pode exercer a sua influência sobre elas. É que não há uma oposição natural entre eu e isso. Eles são uma coisa só.
E no caso de uma pessoa saudável, praticamente não se consegue diferenciá-los. Aqui tem um aspecto interessante, porque a gente não dá para estudar a psicanálise, seja ela qual for, sem entender o contexto. Porque se a gente não procurar o contexto em que determinada teoria é desenvolvida, como que ela é desenvolvida, a gente fica apenas com uma dimensão dogmática da coisa. Então, na medida em que não quer dizer que, por exemplo, o que Freud desenvolve não faz sentido, estaria errado ou não serve. Não. Se não servisse, se não fizesse sentido, se estivesse errado, não tinha provocado o efeito que ela provocou quando ele descobriu, quando ele usou esse método, quando ele inventou esse método, quando ele disseminou esse método e fez com que as pessoas, né, se interessassem, por assim dizer, pela psicanálise. Mas tem uma questão de contexto. Quando Freud começa a desenvolver a psicanálise, ele está inserido em um modo de pensar daquela sociedade, daquele momento, que entende esses processos da consciência e da inconsciência, do adoecimento psíquico, do adoecimento mental, como uma questão de cisão, de divisão. Né? Aí vão ter as diferenças, né, das perspectivas. Os principais pensadores aí da época em torno desse assunto, né, eram Breuer, Freud, Charcot e Pierre Janet. Aí talvez teriam aí as 4 abordagens assim, primeiro, do final do século XIX, que tendem a desenvolver isso que a gente vai ter com psicologia, psicanálise, etc. E também psiquiatria, né? Aí pela figura do Bleuler e do Jung, em Zurique, na Suíça. Suíça ou Suécia? Eu sempre confundo. O que tinha em comum entre os 4, Breuer, que é o que publicou estudos da histeria com Freud, Charcot e Pierre Janet. O que tinha em comum dos 4 era justamente pensar a perspectiva do adoecimento mental, dos fenômenos anímicos, dos fenômenos psíquicos, através de um processo de cisão, de divisão. Né? Então, essa concepção da mente, da alma da pessoa dividida, estabelece aí um princípio, um ponto de partida. Vão ter aqueles, como é o caso de Charcot e também de Pierre Janet, que vão conceber a construção de uma consciência, como se nós, seres humanos, indivíduos, quando vamos crescendo, né, se desenvolvendo, né, o bebezinho tal, vai crescendo e tal, a gente vai adquirindo uma consciência, e a consciência a partir do, do conceito, né, de percepção consciente, de sistema associado à neurociência, à neurologia, né, à medicina, o sistema de percepção consciência, os estudos da psicologia de laboratório, né, tudo isso vai estabelecendo esse modo de raciocinar, digamos assim. Então, essa consciência que ela está se formando através da percepção, acontece um episódio que a traumatiza. Na hora que a traumatiza, essa consciência ela se divide, como se fosse um sistema de defesa dela se dividir entre uma parte que é lembrada e uma parte que é esquecida. Essa parte da consciência que seria esquecida, ela seria uma tentativa de esquecer, né, do organismo, para que esse trauma ele não retornasse. Contudo, né, os episódios vão mostrando que a pessoa vai chegando muito próximo de reencontrar esse trauma, mesmo que ela não consiga explicar. Só que isso parte de um pressuposto de que é uma consciência que se divide. Breuer vai pensar algo um pouco parecido também, mas ele vai admitir melhor uma concepção de uma inconsciência, principalmente quando Freud
fórmula, né? Formaliza melhor a sua produção em torno da consciência e da inconsciência, isso passa a ser terminologias utilizadas pelo campo, né? Por mais que alguns sejam contrários à inconsciência na época. Mas aí Freud, particularmente, ele vai ter a construção diferente na perspectiva de que há uma inconsciência e que parte dessa inconsciência se transforma em consciente num processo de construção da vida, de desenvolvimento, né? Desenvolvimento psicossexual. Aí tem as particularidades, né? Que o inconsciente é o terreno das pulsões, da libido, né? Que vai ter a relação aí com as necessidades físicas, com a descarga de energia, uma busca por satisfação. Esse eu vai vir para intermediar esse interesse interno do corpo, essa necessidade interna do corpo, com as condições proporcionadas pelo ambiente externo. Com isso, esse eu vai se formando, essa instância eu, egóica, ela se forma a partir dessa intermediação. Então, esse inconsciente, ele já estava aí, e o consciente é uma coisa que se forma depois do inconsciente. Em alguma medida, é nessa perspectiva em que Freud vai construindo, né, a sua teoria. Não à toa, esse eu, como ele coloca aqui, não é necessariamente uma oposição entre o eu e o isso, mas eles são uma coisa só, porque o eu é a parte do isso que se torna consciente. Aí entra o ponto que eu falei mais cedo, né, no comecinho aqui, que é a relação entre primeira tópica e segunda tópica é de completude, e não de superação ou substituição. Então, o eu é aquilo que do isso se torna consciente. O isso ele permanece integralmente inconsciente por causa da barreira do recalque, da repressão, enfim, toda a teoria que Freud vai desenvolver. Então, nessa perspectiva, esse eu que está sendo construído, essa instância, ela é a instância responsável por essa intermediação. Quando eu falo do contexto, né, tudo isso aqui que eu cito de Freud, desses outros cientistas, enfim, né, inventores, que eu mencionei também, eles partilham dessa ideia, né, dessa perspectiva muito semelhante. Quando a gente vai para uma psicanálise lacaniana, por exemplo, como é o caso do meu trabalho, enfim, e de outros colegas, e também a proposta, inclusive, de fazer a leitura de um texto freudiano não é para se tornar um psicanalista freudiano, mas para entender aquilo que é Freud e Freud de Lacan, e ver o que é que Lacan vai tirando disso para colocar em sua teoria. O principal objetivo das leituras freudianas é esse. Então, não vou ler Freud sem estar aqui fazendo esse paralelo com a teoria lacaniana. A teoria lacaniana ela não vai conceber a construção de um consciente a partir do inconsciente, como se esse inconsciente, esse território das pulsões, ele já tivesse dado. E por que Lacan não vai fazer isso? Porque Lacan ele surge em um outro terreno. Quando Lacan começa na psicanálise, na década de 30, ele começa primeiro, né, por um ponto de partida diferente. Freud, Breuer e os outros ali, né, o Janet, Charcot, eles partiram muito da relação com as histéricas. Então, é da histeria, da neurose obsessiva, que parte aquele tratamento que, principalmente, né, o desenvolvido por Freud. A esquizofrenia e a paranoia, por exemplo, elas não vão ser tratamentos, não vão ter um tratamento específico apontado pela psicanálise freudiana. Quem vai se ocupar de fazer alguns estudos referente no tratamento da psicose é Bleuler e Jung.
É eles que vão pegar os postulados freudianos com a neurose, com a histeria, com a neurose obsessiva e vão articular no tratamento da psicose, das psicoses, né, no Hospital de Zurich. Inclusive, quem formaliza, né, o termo esquizofrenia é o próprio Bleuler. Esse desenvolvimento que ele faz nesse terreno, em alguma medida, permite uma outra relação, né, para Lacan, a partir de uma psicanálise em Lacan que é fundada no tratamento da psicose. E aí, enquanto Freud partia dos fenômenos do corpo, da paralisia, da cegueira, da falta de apetite, Lacan parte dos fenômenos psíquicos alucinatórios. Então, a tese de doutorado, por exemplo, que Lacan vai desenvolver, que é um primeiro trabalho, que é um trabalho de psiquiatria, não é de psicanálise, mas já tem a influência da psicanálise ali no pensamento lacaniano, porque era onde ele ia encontrar respostas para aquilo que ele estava considerando como fenômenos da linguagem. Aí, não à toa, os textos que o Lacan mais vai se aproximar de Freud são os textos referentes a os fenômenos de língua, os lapsos de memória, os sonhos, os atos falhos. E isso vai dar um arcabouço, né, para que Lacan desenvolva uma teoria de um inconsciente linguístico e não biológico. O inconsciente de Freud, em alguma medida, ele é biológico porque ele parte das necessidades físicas, das pulsões. E o inconsciente de Lacan, ele parte de um fenômeno em certa medida, fazer uma leitura crítica do texto, ele não é possível, ou minimamente não é adequado, de que isso seja feito sem as devidas considerações desse contexto em que a teoria foi desenvolvida. Isso parte de dizer de que, quando eu demarco o meu trabalho como um trabalho relacionado à psicanálise lacaniana, não é que eu acho que a psicanálise de Lacan é melhor do que a de Freud, só a de Lacan funciona e a de Freud não. Mas a psicanálise lacaniana serve mais para mim, no sentido em que eu consigo trabalhar melhor, consigo ver mais sentido no trabalho, consigo articular teoricamente, consigo sustentar melhor o trabalho dentro de uma perspectiva da psicanálise lacaniana do que da freudiana. Mas existem psicanalistas freudianos aí espalhados pelo mundo aos milhares, né? Existem vários, muitos. E talvez mais, inclusive, até do que lacanianos, porque talvez o fenômeno psicanalítico hoje brasileiro ele seja um pouco mais forte dentro dessa perspectiva lacaniana, mas ainda existe muita psicanálise estritamente freudiana, uma psicanálise que não tem Lacan, que não tem inconsciente estruturado como linguagem, que não tem sujeito de discurso, que são as teorias, né, lacanianas. Então, esse aspecto do contexto, ele é importante, inclusive, para demarcar quando a gente faz essa leitura crítica. Mas retomando aqui o ponto do texto. O interlocutor, né? Isso tudo é bom de ouvir, mas eu não vejo em que lugar dessa relação ideal pode haver um mais ínfimo espaço para um distúrbio patológico. O senhor tem razão. Enquanto eu e suas relações com isso preenchem essas exigências, não haverá distúrbio patológico. O ponto de irrupção da doença está em um lugar inesperado, não obstante, um conhecedor da patologia geral não ficar surpreso em ver confirmado que justamente os desenvolvimentos e diferenciações mais significativos trazem dentro de si a semente que leva ao adoecimento, ao fracasso da função. O senhor se coloca de forma muito erudita. Eu não entendo. Eu preciso abrir o contexto um pouco mais. Não é verdade que o pequeno ser vivo é uma coisa bastante miserável e impotente diante do mundo externo, mais que poderoso e repleto de influências destrutivas? Um ser primitivo
que não desenvolveu uma organização suficiente do eu, está exposto a todos esses traumas. Ele vive para a satisfação cega de seus desejos pulsionais e tantas vezes sucumbe por isso. A diferenciação de um eu é principalmente um passo para a preservação da vida. É verdade que nada se aprende da derrocada, mas quando se supera um trauma de forma feliz, presta-se atenção quando situações semelhantes se aproximam e se sinaliza o perigo através de uma repetição reduzida das impressões vividas durante o trauma, através de um afeto de angústia. Essa reação, só um instante. Essa reação à percepção do perigo, então, introduz a tentativa de fuga, que terá o efeito de salvar a vida, até que se tenha força suficiente para enfrentar o perigo no mundo externo de forma ativa, talvez até com agressão. Isso tudo está muito distante daquilo que o Senhor prometeu. O Senhor não faz ideia de quanto me aproximei do cumprimento de minha promessa inicial. Mesmo nos seres que depois têm uma organização do eu produtiva, esse eu inicialmente, nos anos de infância, ainda está enfraquecido e diferencia-se pouco do isso. Agora imagine o senhor o que acontece quando esse eu, sem poderes, vivencia uma necessidade pulsional pulsional do isso, perdão, a qual já quer resistir porque antevê que essa satisfação é perigosa. Provocaria uma situação traumática, um confronto com o mundo externo, mas que não consegue dominar porque ainda não possui a força necessária para tanto. Então, o eu trata o perigo funcional como se fosse um perigo externo. Ele tenta fugir, recua diante dessa parte do isso e o deixa à mercê de seu destino. Depois de lhe ter recusado todas as contribuições que normalmente faz para as moções pulsionais, dizemos que o eu promove um recalque dessas moções pulsionais. Vou dar uma olhada nessa nota aqui. Só um instante. É 21? Não. Perdi o número da nota. Maria. Ah, foi 19. Eu tinha 3x e 1. 19. Nota de 1935. Teoria da psicanálise sobre a qual devo atrair a atenção do leitor. A apresentação no texto somente reconhece como motivo de recalcamento o caso em que a satisfação da pulsão é perigosa, em que ela conduziria a uma colisão com o mundo exterior. Mas a questão é saber se essa é a única condição ou talvez somente a condição original de um recalque. Saber se o recalque, essa tentativa de fuga do eu diante da pulsão, não intervém, na verdade, a cada vez que a demanda pulsional se torna, dada a sua intensidade, excessivamente intensa em relação à capacidade do eu de lidar com ela. Caso em que a consideração do perigo, que é a ameaça a partir do mundo exterior, não é levada em conta. A questão ainda não está resolvida e as relações recíprocas dos dois possíveis motivos do recalque ainda não foram esclarecidas. No momento, isso tem como resultado afastar o perigo, mas não se confunde o dentro e o fora impunemente. Não se pode fugir de si mesmo. No recalque, aquela frasezinha, né? Aonde eu ia, lá eu estava. No recalque, o eu segue o princípio do prazer, que normalmente costuma corrigir e terá prejuízos por causa disso.
Esse prejuízo consiste no fato de que o eu agora tem a sua área de poder constantemente limitada. A moção pulsional recalcada agora está isolada, deixada à sua própria sorte, inacessível, mas também ininfluenciável. Ela trilha o seu próprio caminho. Em geral, o eu, depois que já estiver mais forte, também não conseguirá mais suspender o recalque. Sua síntese ficará prejudicada, uma parte do isso permanecerá solo proibido para o eu. Mas a emoção pulsional isolada também não fica ociosa. Ela sabe buscar a sua compensação por lhe ter sido negada a satisfação normal e produz derivados psíquicos que a representam. Associa-se a outros processos que, por sua influência, também arranca do eu e, por fim, rompe no eu e chega até a consciência, com o aspecto de uma formação substitutiva, disforme e irreconhecível, e cria o que chamamos de sintoma. De repente, vislumbramos o estado de um distúrbio nervoso diante de nós. Um eu que teve a sua síntese impedida, que não tem influência sobre partes do isso, que precisa abdicar de várias de suas atividades para evitar um novo confronto com o recalcado, que por sua vez se esgota em relações de defesa geralmente inúteis contra os sintomas, os derivados das emoções recalcadas, e um isso em que algumas pulsões se tornaram independentes, que perseguem os seus objetivos sem considerar os interesses da pessoa como um todo e que só obedecem às leis da psicologia primitiva que vigoram nas suas profundezas do isso. Se observarmos toda a situação em sua perspectiva geral, mostra-se para nós uma fórmula simples para o surgimento da neurose. O eu tentou suprimir certas partes do isso de forma inadequada. Não teve sucesso e o isso foi buscar vingança. Portanto, a neurose é consequência de um conflito entre o eu e o isso, em que o eu ingressa porque, como mostra um estudo detalhado, ele quer se ater à sua plasticidade diante do mundo externo. A oposição se dá entre o mundo externo e o isso. E porque o eu, fiel à sua essência mais íntima, se coloca do lado do mundo externo e por isso entra em conflito com o seu isso. Mas entende, mas atente para o detalhe de que não é o fato do conflito que cria a condição de estar doente. É o fato do conflito que cria a condição de estar doente. Pois tais oposições entre a realidade e o isso são inevitáveis e o eu tem como uma de suas constantes tarefas fazer a mediação entre eles. Mas a circunstância de que o eu se serviu do recurso insuficiente do recalque para resolver o conflito, o eu se serviu de recurso insuficiente do recalque para resolver o conflito. Mas isso se explica porque o eu, no momento em que a tarefa se colocou para ele, ainda não tinha se desenvolvido e era impotente. Os recalques decisivos, como se sabe, ocorrem todos na primeira infância. Aqui entra mais um ponto. Claro, né, quando para quem participa, para quem acompanha os meus espaços de leitura, e, enfim, eu tenho também esse cuidado, né, de estar sempre falando, sempre fazendo alguns comentários aqui, como eu já mencionei, por ser a minha prática de estudo, então eu estudo aprendendo assim, né, articulando, mas ainda mais agora, com os espaços de leitura sendo gravados e publicados no YouTube, então eu estou levando em consideração que em algum momento isso pode ser lido ou pode ser assistido por outras pessoas em circunstâncias distintas, enfim. Então eu sempre levo isso em consideração. E aí é muito comum ver a minha leitura, tanto de Freud quanto a leitura de comentadores, com uma
um, um aspecto quantitativo, né, ou seja, a quantidade de críticas e de construções, sendo muito maior do que quando eu faço a leitura de um texto de Lacan. Primeiro, porque boa parte do que sustenta essas críticas é justamente a lupa com a qual eu estou lendo, né? A lente com a qual eu estou lendo esses outros textos, que é justamente a lente de Lacan, daquilo que Lacan propõe em seus textos, daquilo que eu consigo alcançar, compreender, enfim, e articular. Mas não é sem críticas que eu leio Lacan. Inclusive, uma marca do, do ensino lacaniano é tecer uma crítica à psicologia do ego, né? A psicologia de Melanie Klein, de Erik Erikson, de Lowenstein, até de Anna Freud. Ele utiliza, principalmente Melanie Klein, para criticar a psicologia do ego como se isso fosse um desvio da obra freudiana, ou da intenção da obra freudiana. E eu tenho uma hipótese diferente com relação a isso. Quando a gente está lendo esse texto da Análise Leiga, que é um texto de 1926, então aqui vai ter aí em torno de 12 anos, 13 anos de produção ainda de Freud, né, até que ele venha a morrer, sendo ali os últimos 4, 5 anos tempos bem complicados por causa de toda a perseguição, né, da Alemanha nazista, de Hitler, né, e as questões de complicação de saúde, o câncer de mandíbula que Freud tinha, que, enfim, precisava fazer muitas cirurgias, e inclusive Freud morreu de eutanásia, né? Freud não morreu de morrer, morreu, Freud está morto, não. Freud pediu para morrer porque ele não aguentava mais a dor, né? Sentia a dor, então o médico receitou para ele doses altas de morfina, né? Para que, enfim, uma espécie de eutanásia ali, o que Freud teve. Isso dá notícias, né, de como foram esses últimos anos de produção dele. Não à toa, os textos que aparecem com a data de 30 e poucos, né, 30 e tantos, desde 37, 38, 35, a maioria desses textos eles aparecem incompletos, assim, texto que não foi concluído. Tem a publicação, mas o texto não foi concluído por Freud. Quando você lê esses textos, ou pelo menos quando eu li boa parte desses textos aí de 26 em diante, né, análise leiga em diante, análise terminável e interminável, compêndio de psicanálise, é um texto que eu lembro bastante desse aspecto. Toda a teoria de Freud, ela está girando em torno dessa perspectiva aqui. O eu, no momento em que a tarefa se colocou para ele, ainda não tinha se desenvolvido e era impotente. Ou seja, a falta de desenvolvimento no eu, ou a falta de impotência no eu, abre aí uma certa compreensão para a concepção de um eu forte ou um eu fraco. É nessa via do desenvolvimento do eu, do fortalecimento do eu, para não sucumbir ao adoecimento psíquico, que vai continuar a obra freudiana aí nos últimos anos, que vai se sedimentar algumas teorias, como a de Melanie Klein, como a de Anna Freud, como a de Erik Erikson, como a de Lowenstein, entre outros, que vão desenvolver aquilo que depois vai vir a ser chamado como psicologia do ego, ou psicologia do eu, porque elas vão trabalhar em torno de um desenvolvimento do eu. Erik Erikson, por exemplo, ele tem as teorias dos polos, né? Eu não lembro o nome exatamente agora, mas eu só lembro dela como a teoria dos polos, das valências, porque toda faixa etária, ela tem duas valências, né? Uma positiva e uma negativa. Se você desenvolve a positiva, você vai bem para a segunda etapa de desenvolvimento. Se você desenvolve a negativa, você vai com um problema para resolver na segunda etapa do desenvolvimento. Aí, quando chega na segunda etapa do desenvolvimento, você tem duas valências de novo. Na terceira, a mesma coisa, na quinta, a mesma coisa. Isso vão aí nas idades, né? Das faixas etárias da criança até 8 meses, de 8 meses a 1 ano e 8 meses, de 2 anos até 4 anos. Aí faz algumas aproximações aí com a questão
do complexo de Édipo, da teoria do desenvolvimento psicossexual infantil de Freud, né? Aí tem um período de latência de 6 anos até 12 anos, que seria a fase de socialização, de 12 anos até 18 anos, a fase da adolescência, de 18 até 50 anos, né, a fase do adulto, e de 60 anos em diante, a fase da velhice, né? Eu lembro, por exemplo, dessa parte da fase de latência, né, dos 6 aos 12 anos, um dos pontos de valência importante é a questão da autonomia, ser autônomo ou ser dependente. Então, se a criança se desenvolver com autonomia nessa faixa etária, quando ela chegar na fase do adulto, da adolescência, ela vai ser um adolescente autônomo, ou seja, vai ter um melhor desenvolvimento psicológico, né, emocional. E se ela desenvolver com dependência dessa fase de latência de 6 a 12 anos, quando ela chegar na adolescência, ela vai sofrer algumas questões por não ter desenvolvido bem o eu, porque essas valências elas estão relacionadas a um bom desenvolvimento do eu ou a um não bom desenvolvimento do eu, né? Ou seja, aquilo que o eu vai saber lidar ou não. Então, quando o eu não sabe lidar com autonomia, ele é dependente, circunstâncias da vida vão colocar o adolescente em contato, né, dependente de tomar certas decisões, fazer determinadas coisas. Se ele é um adolescente dependente, ele vai sofrer as consequências disso, que ele vai precisar, digamos assim, de uma pessoa para resolver determinadas situações. No caso de não ter essa pessoa, ele não vai saber lidar bem com essa situação, vai traumatizar, pode gerar um certo adoecimento aí. Mas se ele se desenvolveu ali como uma criança autônoma, quando chega na adolescência, ele é um adolescente que ele sabe se virar com as situações que vão aparecer para a adolescência. Então, a psicologia do ego, ela é basicamente nessa perspectiva aí, de uma maneira bem genérica, bem resumida. Isso é errado de um todo? Não. Possa ser que ela sirva, assim, em determinadas circunstâncias, pode ser que ela possa pensar processos educacionais, por exemplo, pensar como pensar, né, o sistema de educação, a questão da disciplina, como desenvolver ali as crianças, por exemplo, na escola, para que sejam, se não à toa faz isso, né, o próprio processo de educação ele é assim. Mas isso responde, por exemplo, do surgimento de todo o adoecimento psíquico, emocional, dos sintomas, né? Isso seria a solução para tudo, se o sistema ele for perfeitinho, todo mundo sair certinho na melhor valência possível, vamos ter uma sociedade cheia de pessoas que não tem nenhum adoecimento. A gente sabe que isso não dá conta de tudo, né? Que tem uma coisa que resta aí, tem alguma coisa que não está sendo bem observada nesse ponto, porque, inclusive, em pessoas que passam as etapas se desenvolvendo a partir de uma concepção de um eu forte, de um eu fortalecido, as pessoas assim também podem sucumbir a um adoecimento que teria, de repente, um bom tratamento, né, uma boa possibilidade de tratamento dentro de uma perspectiva psicanalítica. Então, esse ponto de que Lacan critica, de que a psicologia do eu é um desvio do que Freud queria, pretendia, eu sempre critico como algo que, quando eu vou em Freud, eu não vejo dessa forma. Quando eu vou em Freud, eu vejo que o que desenvolveram depois com psicologia do eu era o suprassumo do que Freud estava pretendendo ali, em sua concepção de um eu fortalecido, de um eu que pudesse lidar com as interferências externas e com as pulsões internas para que a pessoa não adoecesse, né? E essa perspectiva ela vai culminar no desenvolvimento de uma concepção de fim de análise identificada ao eu do analista. Então, vamos pensar que o analista precisa passar pela experiência da análise para compreender o que é a psicanálise. Então, o analista faz a tal da autoanálise, né, o da análise didática. Ele aprende a ser psicanalista. Ele se tornou psicanalista porque ele fez um tratamento e ele fortaleceu o seu eu, identificado no seu analista.
Aí agora ele se propõe um analista e vai fazer trabalho semelhante com seus analisantes, ajudá-los nesse processo de fortalecimento do eu. Então, esse ponto aí que Lacan critica é massa. É uma crítica aí que a gente encontra muita fundamentação, muito embasamento, a gente pode demarcar várias problemáticas em torno de uma concepção de psicanálise por esse caminho, por essa via. Mas dizer que a concepção de um eu forte seria um desvio completo da obra freudiana, daquilo que propôs Freud, aí eu já não concordo com Lacan. Quando eu leio Freud, eu acho que é por outro caminho aí. O Freud que Lacan selecionou para sustentar é um Freud muito específico. É um Freud de Lacan, não é um Freud de Freud, né? É um recorte que Lacan fez do Freud. Esse aqui me convém. Esse outro eu vou criticar, mas criticar no nome dos outros, para poder não criticar também aquilo ali que eu me não fragilizar aqui onde eu me sustento, digamos assim, né? E fazendo a devida crítica para Lacan. Mas bem, é chegado o horário, então eu vou interromper a leitura nesse ponto aqui e na próxima semana a gente continua aqui desse meio do caminho mesmo. Até mais.